Amados, graças e paz, boa noite, tá bom? Deus nos bendiga. Quero te convidar a abrir a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18 a 24. Se você pensou que eu tinha esquecido dessa carta, não esqueci. Antes de começar, quero pedir perdão à minha esposa por um desentendimento que tivemos no carro. O Carlão presenciou, já pedi perdão a ele. Foi uma questão de rota. Ela fez uma rota na cabeça dos irmãos que ia pegar nos locais e eu fiz outra. Então houve um choque de rotas e ali houve uma comunhão intensa. Foi mais da minha parte mesmo, eu me alterei. Casamento. Eu até falei com o Carlão, não, pastor, eu entendo, esse casamento é assim mesmo. De vez em quando sai faísca. Se não sair... Os irmãos notaram, né? O Rodrigo, a Joyce, estava muito silêncio. Vamos lá, queridos. Eu não sei quem leu, né? No grupo da igreja eu botei lá aquele texto, um texto que eu citei, já citei aqui em pregação, e citei também lá em Iguaba, cujo título é Se Não Houver Amanhã. Quem conseguiu ler o texto todo? Nem todos leem, né? É preguiça? E se não houver amanhã? Eu não lembro, acho que eu não compartilhei com o grupo aqui não, de pastores não. Mas é um texto bem impactante de uma carta muito linda de um marido para uma esposa, com muitas declarações de amor. Só que chegou tarde demais. Ela era aeromoça de um voo de uma das maiores tragédias da aviação brasileira, em que morreram 199 pessoas e a esposa dele estava nesse avião e morreu carbonizada. Ou seja, a mensagem não chegou para ela. Foi tarde demais. Então não deixa para amanhã. Tem que dizer, eu te amo, diga hoje. Tem que pedir perdão, pede perdão hoje. Tem que abraçar o filho, o pai, a mãe, abrace hoje. Amanhã pode não chegar. Todos acharam, amados? 1 João 3, 18 a 24. Os irmãos sabem que nós estamos aí nessa série de mensagens em 1 João. Nós temos já, acho que a playlist, né? Isso, acho que está eu pedi ao Léo para fazer. Tem uma playlist, tá? Versículo por versículo. Paramos semana passada, ou na última mensagem, no versículo 18. E nós vamos voltar ao versículo 18, seguindo para o 24, quando diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. E sentem-se à vontade, só não pode cochilar. Amém? Queridos, na última mensagem, eu não lembro nem quando foi, abordamos algumas verdades bem fundamentais. Vimos que o amor é a evidência da salvação e que o ódio é a evidência da perdição. Vimos também que a maior demonstração de amor da história foi dada a nós por nosso Senhor Jesus ao morrer na cruz, em nosso lugar,
e por nossa causa. E esse não foi um amor de palavras. Ele não amou dizendo só, eu te amo, mas em obra e em verdade. Isso porque, queridos, o amor verdadeiro, ele é prático. O amor bíblico, ele não é teórico. Não é teoria. É de fato e de verdade, como diz o texto, e não da boca para fora. Versículo 18 diz claro aí, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, amar de palavra é o mesmo de falar de uma necessidade. Você está amando de palavra, você fala de uma necessidade. Amar com obras e em verdade já é sinônimo de suprir uma necessidade. Tem gente que fala, mas não faz. E o amor, ele é uma obra, uma prática. Então, um bom discurso não mata a fome de ninguém, mata. Se matasse, não haveria fome no mundo. O que não falta são discursos. Né? Isso porque, como já disse, bom discurso não mata a fome. Uma bela frase não mata a sede de ninguém. Um lindo poema não aquece um coração, um corpo que está sentindo frio. Não. Sendo assim, tanto um discurso como uma frase ou um poema são até instrumentos poderosos, mas quando são postos em práticas. E o interessante é que Tiago coloca esse assunto aqui em termos de fé e não de amor. Né? Mas o sentido é o mesmo, quando ele trata lá em Tiago 2, 14 a 17. Olha o que ele diz. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Tiago 2, 14 a 17. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, sem comida dentro de casa, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, faz até uma oração bem inspirada para a pessoa, que Deus te abençoe e supra as suas necessidades, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, argumenta Tiago. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, tanto o amor como a fé precisam o quê? De obras para atestar a sua autenticidade. É o que João fala e é o que Tiago está falando aqui. Dizer que ama sem agir não vale de nada, queridos. É um amor da boca para fora. Amor só de palavras. Até o marido que espanca e trai a esposa faz. Eu conheci um cidadão, no aniversário da esposa ele alugava aqueles carros de som. Né? Alugava o carro de som, nada contra isso. Dava presente, dava flores, mas espancava e traía a mulher. Amor de palavras, lindo, romântico. Quem não conhecia o contexto todo, né, de repente algumas esposas, eu queria tanto marido assim, vai nessa. Vai nessa. Então, tem maridos ou cônjuges que declaram em alto e bom som que amam os seus parceiros. Mas, na prática, o que se vê é traição, frieza, apatia, xingamento, violência e assim por diante. Tem filhos que dizem amar seus pais, não é isso? No entanto, porém, todavia, suas palavras não andam em harmonia com o que fazem. Dizem que amam, mas não ajudam. Dizem que amam, mas agridem. Dizem que amam, mas abandonam. Dizem que amam, mas não honram nem respeitam. Portanto, queridos, o amor não é um discurso teórico, como diz João, de palavras e de língua, mas é uma ação prática. Eu gosto do apóstolo João, tanto da epístola de João como a epístola de Tiago, porque eles são práticos. Eles não ficam rodeando. Eles vão direto ao ponto. Então, o amor é uma ação prática de fato de verdade, como diz aí no versículo 18. Portanto, repetindo, o amor não é o que falamos. É bom falar, não estou dizendo que você não tem que falar que ama. Ainda agora nós falamos sobre essa carta do marido para a esposa. Só que ele falou que amava,
tarde demais, eu não sei o contexto todo da vida conjugal deles, mas falar que ama não é errado. O problema é quando a palavra não corresponde aos atos. Portanto, o amor não é o que falamos, mas o que fazemos. O amor não é tanto uma questão de sentimento, mas de movimento. E movimento em direção ao necessitado, ou aquele que está precisando de ajuda. Amamos não com discursos eloquentes, com muita emoção, né? Mas com ações práticas, queridos, para aliviar a dor do irmão e socorrê-lo quando ele estiver necessitado. Resumindo, o amor não é essencialmente sentimento nem conversa, mas atos. Na verdade, queridos, se o nosso amor, como diz aqui João, há de ser genuíno, há de ser autêntico, ou, melhor dizendo, de verdade, como diz o texto, inevitavelmente ele será o quê? Positivo e ativo. De fato. Real. Sendo assim, se amarmos realmente de fato de verdade, o texto vai dizer no versículo 19 aí de João, estaremos seguros em nossos corações, não haverá confusão, mas segurança em nossos corações. E estar seguros aqui, queridos, em nossos corações, é o mesmo que ter uma consciência limpa diante de Deus e uma consciência limpa diante dos homens. Quando realmente amamos de fato, de verdade, nosso coração, nosso interior, tende a não nos acusar, tende a não nos condenar. E a partir do versículo 19, acompanhe com a Bíblia aberta, o apóstolo João vai citar duas bênçãos maravilhosas que recebemos quando amamos de fato e de verdade. E a primeira bênção é o fato de Deus ser maior do que o nosso coração. Que seria de nós se existisse só o nosso coração? Às vezes ele não nos condena, mas na maioria das vezes nos condena. Veja comigo mais uma vez, versículo 19 a 21. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele, diante de Deus, estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Agora, como podemos conhecer que somos da verdade? Como? No nisto, do versículo 19. Nisto o quê? No que vem antes. E esse contexto está no versículo 18. Né? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, nisto, já vem o versículo de número 19. Sendo assim, podemos ter certeza de que estamos no caminho da salvação quando amamos não de palavras, mas em atos e em verdade. Como já disse na última mensagem, o amor é a apologética final. O amor é o último argumento. O amor é a prova definitiva de que somos de Cristo. Se não há amor, há de se colocar em dúvida a nossa salvação. E essa verdade tranquiliza nossa consciência ou coração, pois é amando os outros de verdade que sabemos que somos da verdade. Repetindo, é amando os outros de verdade que sabemos e temos a prova, temos atestado de que somos da verdade. Quando amamos como Cristo nos amou, temos o quê? Uma consciência limpa, tranquila diante de Deus. Pois o fruto do amor é a confiança. É simples. Todavia, queridos, muitas vezes nossa consciência nos condena. É ou não é? Nosso coração nos condena. Sabe por quê? Porque mesmo praticando o verdadeiro amor, muitas vezes somos bombardeados com dúvidas e incertezas. Não sei se você passa por isso. Mesmo crendo que somos salvos pela graça mediante a fé, às vezes nos sentimos perdidos. Isso acontece com você ou só comigo? Mesmo sabendo que Jesus morreu por nós na cruz, para nos salvar, muitas vezes nos sentimos condenados. Mesmo sabendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
e que quando nos arrependemos de coração e abandonamos o pecado, Ele nos perdoa, muitas vezes nós nos sentimos sujos, como se não fôssemos perdoados. Mesmo crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, muitas vezes nos sentimos ainda condenados. Não sei quanto a você, isso constantemente acontece comigo. Isso porque não amamos o suficiente. Não somos santos o suficiente como deveríamos ser. Não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Não congregamos na intensidade como deveríamos congregar. Tudo isso e muito mais produz, muitas vezes, em nosso interior, frustração, desânimo, sensação de incompetência, fracasso e até de desespero. Isso pode ser bom, queridos, e pode ser mal. Depende do coração de cada um. Pode ter um resultado positivo ou negativo. Por exemplo, quando nossa consciência nos condena, nosso coração, nosso interior, isso pode nos levar ao que é um arrependimento. Pode nos levar a um conserto, a um quebrantamento, a uma confissão de pecados, a querer acertar as coisas com Deus. E pode nos levar até uma conversão genuína, uma mudança de rota. Isso porque muitas vezes a voz da consciência é a voz de Deus. Muitas vezes Deus usa a nossa consciência, o nosso interior, para nos levar à convicção de pecados. Isso é fato. Todavia, temos que ter cuidado com o nosso coração. Muitas pessoas acabam desistindo de caminhar com Cristo por se acharem indignas e perdidas. E por não suportarem as condenações do seu próprio coração, do seu próprio interior, da sua própria consciência, daquela vozinha interna, elas acabam vivendo o quê? Um inferno em vida. Acabam vivendo sobrecarregadas de culpas, traumas e complexos, acreditando em tudo em que a sua consciência lhe diz, lhe afirma. Isso porque elas ouvem mais a voz de seu coração do que a voz da palavra de Deus. Dão mais crédito ao coração que é enganoso do que a palavra de Deus, que é a verdade. Então temos que ter cuidado. A consciência pode muitas vezes ser benéfica, mas ela pode também te condenar. Cuidado com aquilo que você ouve. Pode não ser a voz de Deus, e sim a voz do diabo. Ou uma voz enganosa do teu próprio coração, do teu interior, do nosso interior, que é enganoso. Diz a palavra de Deus, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus conhece. E o propósito de João ao escrever esse texto aqui não é para nos condenar, é para curar uma consciência ferida e não para abrir mais a ferida. Esse é o propósito de João, e esse é o meu propósito nessa noite. O propósito de João, inspirado por Deus, é dar segurança a seus ouvintes e não infligir terror ainda mais ao coração de seus ouvintes. Até porque, queridos, a nossa consciência não é infalível e a condenação que ela faz, muitas das vezes, é injusta. E se aceitarmos, podemos viver um inferno em vida. Podemos, pois, apelar da nossa consciência para Deus. Porque Deus é maior do que a nossa consciência. E graças a Deus por isso. Na verdade, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece, inclusive, os nossos motivos secretos. Deus conhece os propósitos mais íntimos da vida de cada um. As motivações. Deus conhece. E é óbvio que Deus será muito mais misericordioso para conosco do que o nosso próprio coração, que, sendo enganoso, tende a nos jogar na lama. Irmão, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e sabe de todas as coisas, como diz aí o versículo 20. Isso porque, repetindo, existe um abismo entre Deus e o nosso coração. Como já dissemos, o nosso coração é enganoso, mas Deus é verdadeiro. Nosso coração é maldoso, mas Deus é bondoso. Nosso coração muitas vezes nos condena, como diz o texto. Deus, por outro lado, nos absolve quando nos arrependemos de coração e queremos levar Ele a sério.
Isso deve ter acontecido com Pedro. Lembra de Pedrão? Pedrão, famoso Pedrão, depois de negar Jesus por 3 vezes, ele chorou de arrependimento, teve lágrimas, teve confissão, teve choro. Mesmo assim, Pedro, provavelmente, ele se arrependeu, mas não acreditou, não creu no perdão total do Senhor. Ele devia estar se sentindo o mais miserável da terra. Um lixo humano. Sabe o que é isso? Um lixo humano. Seu coração, com certeza, estava condenando a ele a cada minuto, a cada segundo. Seu traidor, traíra. Você falou que ia até o fim, não foi? Você dava uma de forte, mas era um fraco. Teu nome significa pedra, mas você é uma poeira. O coração com certeza devia estar ali, ó, no ouvido dele. E Jesus com certeza sabia tanto da restauração de Pedro, do arrependimento, como também das acusações que ele devia estar sofrendo. O que Jesus fez então para garantir a Pedro a certeza do perdão total? Qual foi a estratégia? Depois que ressuscitou dos mortos, Jesus enviou uma mensagem especial a Pedro, por intermédio de um anjo. Isso é interessante. Dizendo lá em Marcos 16:7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então, essa mensagem de Jesus a Pedro, por intermédio de um anjo, deve ter sido um bálsamo na vida desse apóstolo. Ele devia estar em condenação, não crendo no perdão. E quando ele ouve essa mensagem, fala, meu Deus, Jesus, ele não esqueceu de mim. Ele mandou um anjo, os discípulos e a Pedro, especificou. Isso foi lindo. Talvez o coração de Pedro o tenha condenado, pois ele sabia que ele tinha negado Jesus 3 vezes, mas Deus era maior do que seu coração. Deus é maior do que o nosso coração, e graças ao Senhor por isso. Uma vez que conhecia todas as coisas, Jesus deu a Pedro a certeza de que ele precisava. E nós precisamos ter essa certeza que Deus é maior do que o nosso coração. Nem todas as vozes que você ouvir, dê crédito. Muitas pessoas se matam por dar ouvidos à voz da sua consciência, que muitas vezes está infestada de demônios. Ou, muitas vezes, é da própria natureza humana para o condenar. Irmãos, não podemos tratar o pecado de maneira leviana ou banal. Não podemos. Mas também não podemos ser mais severos conosco do que o próprio Deus. Isso porque Deus é maior do que o nosso coração, como diz o texto, e sabe de todas as coisas. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Sendo assim, precisamos orar de maneira transparente, sincera a Deus. Aquele salmo famoso de Davi, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, ou caminho eterno. Só Deus pode sondar. Só Deus pode ir lá no interior, nos mostrar a verdade. E quando Deus nos mostra, é para nos consertar e não para nos destruir. É para nos levantar e não para nos afundar de vez. Então, por ser maior do que o nosso coração e conhecer todas as coisas, Deus terá misericórdia de nós. Ele nos confortará e nos tranquilizará sempre que nos achegarmos a Ele com o coração quebrantado, contrito, arrependido e desejoso de mudar, de consertar. Repito, então, Deus é maior do que o nosso coração, porque Ele é mais perscrutador, palavra bonita, e tem mais autoridade para condenar ou absolver do que o próprio coração que está dentro de nós. Coração não é coração que bombeia, é o nosso interior, é a nossa natureza interna. Portanto, queridos, repetindo, se a nossa consciência nos acusar, não devemos considerá-la a suprema corte do nosso julgamento, nem aceitar que ela seja a palavra final da nossa sentença.
Deus é maior do que a nossa consciência. O conhecimento de Deus é pleno, mas o de nossa consciência é totalmente limitado. O julgamento de Deus é pleno de misericórdia e de nossa consciência muitas vezes é implacável. Nossa consciência é implacável conosco. Sendo assim, é melhor estar nas mãos de Deus do que nas nossas próprias mãos. Se estivermos nas nossas próprias mãos, nós vamos para a condenação. Se estivermos nas mãos de Deus, com o coração reto, desejoso de andar na sua presença, estaremos em boas mãos. Amados, corremos o grande risco de sermos esmagados por nós mesmos e sermos assolados pela autocondenação. E não são poucas as pessoas que entram nesse estágio. Pessoas que desistem da vida, literalmente falando, porque entram em desespero, ouvindo vozes. Como eu já disse, pode ser voz do diabo, de demônios, que sopram, ou a voz da sua própria consciência ou natureza humana caída. Corremos o risco de vivermos como prisioneiros da culpa, na masmorra do medo, perdendo a alegria de viver, ou a alegria da salvação, por não compreendermos o quê? A graça de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos então deixar o passado no passado e vivermos o presente com alegria e caminharmos para o futuro na firme certeza de que a graça de Deus nos restaurou e que pelo sangue de Jesus somos aceitos por Deus como membros da sua família. Amém, queridos? Agora somos filhos de Deus. Aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador é herdeiro de Deus, é a habitação do Espírito Santo, é a menina dos olhos de Deus, como diz a palavra do Senhor. Não sei se você crê nisso, eu creio. Sendo assim, queridos, em cada crise, podemos tranquilizar o nosso coração perante Deus. Quando formos tentados, e quem não é, quando formos tentados pela dúvida do presente, quando formos tentados em relação ao medo quanto ao futuro, podemos mirar o Calvário e ver que ali está a nossa vitória. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós, deu sua vida por amor e deu um brado de vitória dizendo o quê? Está consumado. E no terceiro dia ressuscitou, está vivo pelos séculos de séculos e está à destra do Pai a interceder por mim e por você. A segunda bênção, queridos, que podemos notar aqui é a certeza de orações respondidas. O próprio texto diz isso. Versículo 22 e 23. Acompanhe comigo. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo nos deu mandamento. João aqui, queridos, não está nos apresentando um cheque em branco assinado pelo Senhor Jesus para colocarmos o valor que quisermos. Não é essa. Muitos seguem por essa linha. Né? O que ele diz? Qualquer coisa que lhe pedirmos. Então, um cheque em branco. Bota o valor. Faça seu pedido. Não é isso que João está dizendo. O qualquer coisa aqui é tudo aquilo que esteja dentro da vontade de Deus. Para a glória de Deus. E não para nosso bel prazer. As orações são respondidas conforme a vontade de Deus e não segundo nossos pretensos direitos. Tem gente que acha que tem muito direito. Eu vou determinar, vou declarar, vou fazer isso ou aquilo. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, guarde isso. Deus não responde a todo e qualquer tipo de pedido, mas aqueles que estão de acordo com a sua vontade e que são para a sua glória. Esse é o critério. Até porque se Deus nos desse tudo aquilo que pedimos, seríamos destruídos
da noite para o dia. Porque muitas vezes não sabemos nem orar como convém. Imagine pedir. Então, se quisermos ver nossas orações respondidas, precisamos, orar ao Pai e para a glória de Deus, em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo, sabendo que Deus ouve, mas que muitas vezes Ele diz não. Não quero isso para a tua vida. A gente fala assim, Deus nunca diz não. Já falou tantos não na Bíblia, infinitos. Então precisamos ter uma vida limpa e coração livre de mágoa para termos as orações ouvidas. Precisamos ouvir ou obedecer aos mandamentos e crer nas promessas. Há critérios, sim, para sermos ouvidos. Mas não quer dizer que seremos atendidos em tudo aquilo que pedimos. Porque tudo vai ser concedido segundo a sua vontade, como diz o texto. Agora, que mandamentos precisamos obedecer, segundo aqui a palavra, para termos nossas orações ouvidas e atendidas? O mandamento é único, está no singular, mas sua abrangência é dupla, está no plural. Veja comigo mais uma vez o versículo 23. E o seu mandamento é esse, ou este. Então, é um mandamento no singular, mas vem com duas partes. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Então, fé em Cristo e amor aos irmãos são as condições aqui indispensáveis para termos as nossas orações ouvidas por Deus e atendidas segundo a sua vontade. Não é possível ter um relacionamento sadio com Deus vivendo em birra, em intriga e contenda com irmãos. É impossível. Marido e mulher, se houver desavença, se não houver acordo e não houver perdão, Pedro vai dizer que as orações são interrompidas. Não é isso? Então, não é possível ter um relacionamento sadio com os irmãos, ao mesmo tempo tendo conceitos errados acerca de Jesus Cristo também. Então, são como duas pernas que precisam andar bem certinhas. Se tiver uma perna menor que a outra, vai andar mancando. E a primeira condição, ou as duas, separando as duas partes desse único mandamento, a primeira é crer no nome de Jesus Cristo. Olha no versículo 23 de novo. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Lá em João 6,29, Jesus disse que a obra de Deus era qual? Que creais naquele que ele enviou. Como assim? Ele está falando dele mesmo. Qual é a obra de Deus? Creia naquele que ele enviou. Eu sou aquele que ele enviou. Creia em mim. Se referindo a si mesmo. Então, na cultura oriental, crer no nome é crer na pessoa que está por trás do nome. Não é fazer do nome, como se fosse um nome mágico. Não, queridos. Crer no nome é crer na pessoa que está por trás do nome. Pois o nome de uma pessoa representa tudo aquilo que ela é. Você crê realmente em Jesus, como diz as Escrituras? Ou seja, para que nossas orações sejam ouvidas e atendidas segundo a vontade de Deus, precisamos crer na pessoa de Jesus de modo completo. E não crer como os outros dizem, mas precisamos crer em Jesus como a Bíblia diz. Precisamos crer que Jesus é Deus, pois só Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Ou não? Por isso que somos contra a questão da oração da Ave Maria. Por quê? Se milhares oram a Maria e Maria atende, então ela é Deus. Se milhares oram a Pedro e Pedro atende, ele é Deus. Se milhares oram a São Sebastião, Santo Expedito, e eles atendem, então é Deus. Mas existe só um Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Há uma trindade. Tudo que pedires ao Pai, disse Jesus, em meu nome eu farei. Então, se ele joga a responsabilidade para si, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu ouço todas as orações. E eu sou poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você pede ou pensa. Então, precisamos crer que Jesus é Deus.
pois só Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Precisamos também crer que Jesus é homem, 100% Deus, 100% homem, e como homem foi tentado em todas as coisas, de tal maneira que hoje ele pode interceder por nós, queridos, pois sentiu na pele a força do pecado, mesmo não tendo pecado algum. Em tudo ele foi tentado, diz a palavra, mas não pecou. Quem aqui nunca foi tentado? Aí eu sempre comento, Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Nós somos tentados em tão pouco e muitas vezes pecamos. Que diferença monstruosa, enorme. Então precisamos crer também que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? É um construtor de pontes. É o que vamos fazer lá na área de Rodrigo, né? Tem uma rua, tem outra, tem uma ponte quebrada. Vai ter que vir agora um arquiteto planejar para construir uma ponte, para poder ter acesso. Antes era fácil pegar Rodrigo. Era só ir atravessar a ponte, já estava do outro lado da rua e já trazia. Agora tem que dar uma volta. Depois que construir a ponte, o acesso vai ser mais fácil. Então, praticamente partindo para a prática, havia um abismo entre nós e Deus. Mas Jesus se colocou como uma ponte entre esse abismo. Ele é a ponte, ele é o intermediário. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só ele, mais ninguém. Maria não, Pedro não, Tiago não, João não. Ninguém, só Jesus. E mais, precisamos crer que Jesus é o único caminho a seguir. A única verdade para se crer, para ser abraçada. E a única verdade ouvida, verdadeira, que precisamos viver. Crer em Jesus. Por fim, precisamos crer que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para expulsar demônios. Há poder no nome de Jesus para curar enfermos, para libertar os cativos e para ganhar almas para o reino de Deus. Quando falamos há poder no nome de Jesus, queremos dizer que há poder na pessoa de Jesus. Não é um nome mágico, mas é uma pessoa poderosa que está por trás do nome. Marcos 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. As crianças que estão aqui, com certeza, não vão interpretar isso de maneira literal. Que isso, pastor? Pegar na serpente, em cobra venenosa? Não, não é o sentido, não é esse. Pegar propositalmente, para mostrar o quanto você é poderoso. Não. Mas, de uma maneira acidental, como foi o caso de Paulo, que foi picado por uma víbora, todos esperavam que ele morresse lá na ilha de Malta, mas não morreu. Deus o poupou. O veneno da cobra não o matou. Em relação a beber alguma coisa mortífera, não há registro na Bíblia. Mas na história, pessoas foram envenenadas. Elas não tomaram um copo de veneno para dizer que eram fortes, que eram super crentes. Não. Mas foram envenenadas sem saber e o veneno não teve poder sobre o seu corpo. É esse o sentido do texto. Amém? Se você for ver pela internet, você vai ver um bocado de louco fazendo isso. Pegando serpentes para provar, tá vendo como que eu sou poderoso? E morrem. A serpente morde, morre e vai para o inferno. Que a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda parte do mandamento, quer dizer, eu estou concluindo, é amar uns aos outros. Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Então, um mandamento não envolve necessariamente sentimento, mas obediência. O amor. O amor não é um sentimento, é uma obediência. Obediência. Eu não amo porque sinto, mas sim porque obedeço. A ordem é clara, precisamos nos amar uns aos outros. Agora, aonde está escrito que Jesus nos deu esse mandamento, né, de amar uns aos outros,
como o próprio João tinha dito aí no versículo 23, na parte final, segundo nos deu mandamento, aí é só se reportar ao Evangelho de João 13, versículo 34, quando o Senhor Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. O amor que Jesus teve por nós foi um amor sacrificial. E esse é o tipo de amor que temos que ter um para com os outros. Amar o seu próximo como a ti mesmo. E os casados, a pessoa mais próxima é o seu esposo, é a sua esposa. Né? O mais próximo ainda. Em João 15, 12, vemos também Jesus dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu já citei aqui algumas vezes, queridos, que na igreja primitiva, os irmãos se amavam tanto uns aos outros, que alguns jejuavam, deixavam de comer por 3 dias, para sobrar alimento para dar para os outros. Porque a fome naquele contexto era algo terrível. Esse é o tipo de amor que existia, que está tão raro de se ver hoje em dia. Irmãos, um dos grandes segredos para que as orações sejam respondidas é a obediência. E o segredo da obediência é o amor. Pois quem ama, obedece. E quando realmente obedecemos a Deus, amamos os irmãos. Mais uma vez, João 14, versículo 15. O Senhor Jesus diz para mim e para você o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quer a prova de que você me ama? Guarde a minha palavra. Guarde aquilo que eu disse. E o próprio Jesus, certa feita, ele desabafou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É um desabafo, sério. Em João 15, versículo 7 a 10, diz ainda: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Para até um cheque em branco, né? Peça o que quiseres. Aí depois complementa: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Certo pastor, ele fez uma comparação interessante entre a bússola de um navegador e o amor de Deus. Olha que interessante. O navegador, isso no passado, tá? Que hoje em dia é GPS para tudo quanto é lado. Mas no passado, o navegador dependia da bússola para ajudá-lo a determinar seu curso. Isso porque a bússola indicava os pontos cardeais. E mais, ela sempre apontava para o norte. Sabe por quê? Porque é uma propriedade sua reagir ao campo magnético que faz parte da constituição da Terra. Ou seja, a bússola responde à natureza da Terra. Pode-se dizer o mesmo em relação ao amor cristão. A natureza de Deus é o quê? Amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. A pessoa que conhece a Deus e que nasceu de Deus responde à natureza de Deus. Assim como a bússola sempre aponta para o norte. Então, da mesma maneira que a bússola aponta para o norte, naturalmente, o cristão ama naturalmente, pois o amor é da natureza de Deus. Pois Deus é amor. Então, o que mais precisamos é ter mais Deus, mais Jesus no nosso coração. Mais intimidade com a pessoa de Jesus. Mais intimidade com a palavra. E, naturalmente, estaremos amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos. Então, amar, estar no DNA do cristão. Ele ama porque ele é filho de Deus. E filho de um Deus de amor. Como um cristão vai odiar se ele é filho de um Deus que é amor? É difícil. Ou seja, quem ama, ajuda. Quem ama, socorre. Quem ama, cuida, ora, põe a mão no bolso. Quem ama, nem sempre diz que ama, mas age como quem ama. Sendo assim, crer em Jesus Cristo significa obedecer ao seu mandamento de amarmos uns aos outros. Finalmente, veja comigo o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Irmãos, alguém já comparou a carta de João a uma escada em caracol, que vai se repetindo assunto após assunto. Ou seja, capítulo 1, 2, 3, 4, volta e meia, ele volta girando no mesmo assunto. 3 assuntos estão sempre fazendo voltas aqui nessa carta: fé, amor e obediência. E essas 3 são as provas fundamentais que identificam um cristão. Primeiro, a prova doutrinária, ou seja, uma fé genuína, bíblica em Cristo. Isso é fundamental. Crer em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras. Não como diz a religião, não como dizem os filósofos, não como dizem os arqueólogos, não como dizem os psicólogos, mas como diz a Escritura. Então, para você ter uma fé genuína em Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre Jesus. A segunda prova seria a prova social, ou seja, o amor aos irmãos. E a terceira prova seria a moral, ou seja, obediência aos mandamentos de Deus e santidade de vida. Só que esses assuntos, por mais que sejam repetitivos e fiquem dando voltas nessa carta, e muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas essa carta ela fala sempre, quase sempre no mesmo assunto. É pecado, é obediência. Sempre tem algo novo a acrescentar, queridos. Por mais que repita-se, mas a repetição ela é muitas vezes saudável e até bíblica. É benéfica. Lá em Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó: haja o que houver, caros amigos, alegrem-se no Senhor, disse ele. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Ou seja, ele também era repetitivo. Ele era como uma escada em caracol. Ele voltava, volta e meia, falava dos mesmos assuntos. Eu não sei se você já notou, né, que as pregações geralmente sempre abordam o mesmo assunto. Em outros textos, mas o assunto volta. Mas isso é benéfico para nós. E aqui no versículo 24, João diz mais uma vez que a condição para permanecermos em Deus é a obediência. Em João 14:21, o Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem disse isso foi Jesus. Por fim, João diz que a prova que realmente permanecemos em Cristo é a presença do Espírito Santo em nós, a nos guiar em toda a verdade para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Na próxima oportunidade, vamos estar continuando esse assunto, que será o espírito do anticristo já está no mundo. E esse vai ser o próximo ponto. O espírito do anticristo já está no mundo. Já é o capítulo 4, vamos entrar na próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Você que ainda não acompanhou as mensagens todas, coloque em dia, faça uma playlist, assista, ouça, aprenda e pratique para a glória de Deus. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por mais uma noite.